Oi, pessoal, nós vamos resolver aqui essa questão do ENAD, questão 16, de 2019. Considere a construção de um multideplexador digital de 4 canais, usando CIs 7404 e 7411, para que um mesmo controle liga e desliga seja compartilhado por 4 LEDs. A gente vai ver esses LEDs aqui, ó. LED 1, LED 2, LED 3 e LED 4. A figura a seguir apresenta o diagrama esquemático do circuito. Então, está aqui a figura. Legal. Após a montagem, constatou-se que o circuito não funciona corretamente. Para a certificação de que o circuito do diagrama esquemático estava correto, comparou-se os estados esperados com os estados observados do circuito para identificar o defeito. Então vamos lá. A tabela a seguir sintetiza os dados dessa comparação. Então a gente tem aqui uma entrada, também aqui duas entradas S1 e S0. Ok? Então a entrada está aqui, a entrada E. Beleza? E S1 e S0 estão aqui, ó, S1 e S0. Então, os estados são mais ou menos assim, né? Quando eu estou com 0, nível lógico baixo, 0 na entrada, eu tenho uma dessas 4 configurações em S1 e S0, 0, 1, 2 e 3, que significa 0, 0, 0, em binário, 1, que significa 0, 1, 2, que vai significar 10, né? Em binário, é 2 em binário, e 3, que vai significar 1 e 1, ok? Então, quando eu tiver cada uma dessas situações, desses estados, eu espero que todos os LEDs estejam apagados. Então, observem que um detalhe interessante, que independente da posição de 0, de 1, de 2, de 3, eu espero que sempre, quando a entrada tiver 0, eu sempre tenha todos os LEDs apagados. E quando eu tiver a entrada 1, aí sim eu vou ter um conjunto de comportamentos onde os LEDs vão acender. Mas o erro, qual que é o erro que ele está me mostrando? Ele está me mostrando apenas um erro aqui, ó. Nessa primeira situação, aqui, todos os LEDs apagados, eu estou tendo todos os LEDs apagados. Na segunda também está batendo, eu espero todos os LEDs apagados, está também tendo todos os LEDs apagados. Na terceira situação, aqui, aí acontece um erro. Eu espero que todos os LEDs estejam apagados, porém o LED 2 vai estar aceso. E todas as demais situações, elas acontecem exatamente como está esperado. Então, uma coisa interessante aqui nesse circuito é que o único problema que eu tenho está acontecendo aqui, ó, nesse ponto. Aqui onde eu tenho o LED 2, ok? Então, o interessante é enxergar e analisar todo o circuito referente aqui ao LED 2. Então eu fiz aqui nessa figura aqui de baixo uma limpeza aqui do esquemático só para a gente poder enxergar somente o do LED 2, ok? E a gente tem essa situação mais ou menos assim. A gente vai ter aqui, saindo aqui do LED 2, uma resistência, e aí a gente vai ter aqui uma porta AND, aqui nesse ponto aqui, ó. E essa porta AND, ela é formada pelas entradas 9, 10 e 11. Ok? E cada uma dessas entradas está ligadas aqui em um determinado ponto. Então a gente vai ter aqui, só para vocês visualizarem.
Entrada 9, 10 e 11. Significa que eu espero, né, que o resultado seja de todos os LEDs apagados. Então, 9, 10 e 11 vai ter que me dar um resultado igual a 0. Um nível lógico baixo aqui, certo? 9, acompanhando aqui a figura, a gente vai perceber que o 9 vai estar nos ligando aqui, ó, ao S1. Então, eu marquei o S1 aqui embaixo para a gente poder visualizar. O 10, vou fazer aqui em azul. Está vindo aqui, ele está fazendo esse caminho aqui. E vai nos ligar aqui com o S0, porém, antes de chegar no S0, vai ter uma porta NOT aqui. Então, eu coloquei, o 10, né? Coloquei o 10 barrado, S0 barrado aqui, por causa dessa porta NOT. E o 11, eu vou botar aqui em laranja, para a gente poder visualizar, ele é a entrada. Então, ele está vindo aqui, o 11 é a letra E de entrada. Para que isso aqui, como ele está me dando o estado no 2, então eu espero aqui que o S1 seja 1 e o S0 seja 0, né? Ou seja, ele está como se fosse o 10 aqui. E aí, eu tenho a seguinte situação, então. Se o S1 vale 1, então está aqui, ó. Ele vale 1. O S0, ele vale 0. Mas ele está barrado. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser 1 também. E a entrada, quanto que ela vale? Nessa situação aqui, a entrada vale 0. Né? Então, a entrada vale 0. Está aqui. 1 vezes 1, 1. Vezes 0, 0. Então, essa é a situação esperada. Porém, o que está acontecendo? Está acontecendo que ele está me dando o resultado, o LED está aceso, está me dando o resultado 1. Então, para que isso possa acontecer, a entrada está vindo como 1. Porque eu preciso aqui fazer uma alteração em um desses valores aqui, para que eu consiga ter o resultado 1 aqui dentro. Então, vamos dar uma comparada aqui em quais são os erros possíveis que podem trabalhar nesse comportamento aqui. Eu pus aqui uma tabelinha mais aqui embaixo para ajudar a gente a fazer a análise. Então, vamos lá. Na alternativa A, ele diz o seguinte, o S, aqui nós temos S1, né? Aqui nós temos S0 e aqui nós temos a entrada. Então, ele diz o seguinte, o erro seria que o pino 11 é a entrada, né? O pino 11 está aqui, não está conectado. Se o pino 11 não estiver conectado, qual o que vai acontecer com esse comportamento? Ele vai continuar sendo 0. Então, na verdade, ele não vai acender de qualquer forma aqui o LED. Então, essa alternativa aqui está errada. Na alternativa B, ele diz o seguinte para a gente. O pino 9, então o pino 9 está aqui, né? É o S1. O pino 9 está conectado com S0, ao invés de estar conectado com S1. Então, o pino 9 está aqui e está conectado com S0. Se isso for verdade, então o pino 9 ele vai vir com o valor de 0. Porque o S0 aqui, ele só vai virar 1 porque ele está barrado. O S0 está barrado, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele vem 0. Então, o que vai acontecer é que vai ficar 0 vezes 1 vezes 0. Continua 0. Então, esse erro aqui não é suficiente para fazer o LED 2 acender. Na alternativa C, o pino 10, que é esse cara aqui, que é o S0 barrado, esse cara aqui, o pino 10 está conectado com S0, ao invés de estar conectado com S0 negado. Bem, então vamos lá. Se ele estiver conectado com S0,
Então o valor dele vai ser 0, porque ele só é 1 porque ele está conectado com esse 0 barrado. Então, se eu tiver isso aqui, então eu vou ter 1 vezes 0, 0, vezes 0, 0. De novo, não dá 1, então esse erro não é suficiente para acender o LED 2. Na alternativa D, o pino 11, que é esse cara aqui, está conectado com S0. Se ele estiver conectado com S0, o valor dele vem 0. Se ele estiver conectado com S0, o valor de S0 vem 0. Ao invés de estar conectado com a entrada, não vai alterar o valor, ele vai continuar, não vai acender o LED 2, então essa é a alternativa errada. E o E diz o seguinte aqui para a gente. Ele diz que o pino 11, que é o da entrada, o pino 11, aqui, está conectado com S1. Bem, quanto que vale S1? S1 vale 1. Então, se o pino 11 estiver conectado com S1, ele vai vir valendo 1, ao invés de estar conectado com a entrada. Então, se tiver esse erro, olha o que está acontecendo. 1 vezes 1 vezes 1, aqui vai dar 1. Aí vai acender o LED 2. Então, a alternativa correta é a alternativa E. É esse erro aqui que faz o LED 2 estar acendendo. Eu achei esse exercício aqui um pouquinho complicado, então quando o circuito está completo, fica um pouquinho difícil de visualizar, mas se fizer uma limpeza aqui e prestar bastante atenção no enunciado, é possível sim conseguir resolver essa encrenca aqui. Então, legal pessoal, até a próxima.